Queridos, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Equilíbrio. Israel Miranda aqui. Vamos a mais um devocional em 2 Timóteo, capítulo 1, agora os versículos 13 e 14. Que está escrito assim: conserva o modelo, das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Paulo, nesta carta, como já disse nos outros vídeos anteriores, tem a intenção de orientar e encorajar seu discípulo Timóteo. E agora ele está incentivando, exortando Timóteo a conservar o modelo que ele aprendeu de Paulo. Nos versículos anteriores, Paulo fala de uma fé não fingida em Timóteo e então encoraja a despertar o dom que há nele, mas também depois o encoraja a não se envergonhar do Evangelho. Agora ele recomenda que Timóteo guarde, conserve. A palavra conserve ou guarde aqui, a tradução estaria correta tanto se fosse guarde como conserva. O modelo da sã doutrina que ele aprendeu e ouviu de Paulo. Digamos, Paulo está falando a Timóteo para conservar o modelo da sã doutrina. A palavra sã doutrina aqui é a Escritura, o Evangelho, que Timóteo ouviu e aprendeu de Paulo. Ele então recomenda aguardar isso na fé e no amor em Cristo Jesus. Aqui eu percebo duas coisas interessantes. A primeira é, quando Paulo diz para Timóteo conservar o modelo, Paulo está falando para conservar, qual modelo? O modelo aqui é a sã doutrina, aquilo que ele ouviu Paulo falar e ensinar, demonstrando que tem um modelo, demonstrando que tem algo a ser seguido. E nós podemos chamar isso aqui de a fé que uma vez nos foi dada. Essa expressão você encontra no livro de Judas, na carta de Judas, que Judas convoca a igreja que ele está enviando essa carta a batalhar, a defender a fé que uma vez nos foi dada. E a ideia de fé que uma vez nos foi dada não é a fé aqui, não é a ideia de uma fé, nem a ideia de confiança. A ideia de fé aqui tem a ver com esse conjunto de crenças, tem a ver com o núcleo de crenças, tem a ver com o núcleo de ensinamentos, de doutrinas apostólicas. Então, por isso que Paulo diz, olha, conserva o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Portanto, existe o modelo, existe o núcleo, existe a fé que uma vez nos foi dada. E Timóteo tem que conservar isso. Conservar isso por quê? Ou então, melhor, diante do quê? Diante das possibilidades de outros discursos, diante da possibilidade de outras mensagens, diante da possibilidade de outras conversas. Nesse contexto surgiram homens, inclusive, com discursos que banalizaram aquilo que era a fé. Se você ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, ainda mesmo, o capítulo 3, por exemplo, um capítulo que fala a respeito, capítulo 4, versículo 1, versículo 2, 3, até o versículo 5, fala a respeito do quê? De um povo que não suporta a verdade e cria para si mestres que pregam aquilo que fará comichão os seus ouvidos. Portanto, surgirão pessoas da parte do povo como da parte dos pastores e pregadores que irão apresentar um discurso que nada tem a ver com o modelo que Paulo apresentou, com o modelo apostólico. Então, Paulo recomenda a seu discípulo fazer o quê? Aguardar o modelo que ele mostrou para Timóteo. Timóteo, você aprendeu de mim um modelo. Você me viu falar, me viu ensinar, me viu pregar. Guarda esse modelo. Não troque aquilo que você me viu ensinar com qualquer discurso.
conserva esse modelo. E qual é o modelo? A sã doutrina, a fé que uma vez nos foi dada, o discurso apostólico, os ensinamentos apostólicos, o fundamento que foi lançado por meio dos apóstolos. E aqui isso é interessante para nós, por quê? Porque nós não estamos tão longe disso, queridos. Nós também vivemos num tempo, no contexto de Angola, misericórdia, Brasil também, o que tem de discurso, falso profetismo em Angola hoje é assim uma vergonha, é uma lástima, é uma lástima, é uma lástima. Pregadores que alguns consideram como sérios, mas são lástima, uma lástima também. E Paulo aqui mostra a Timóteo que há um modelo a ser conservado. Há um modelo a ser conservado. E esse modelo é o modelo da ortodoxia. É o modelo da fé que uma vez nos foi dada. É o modelo do núcleo cristão. É o modelo daquilo que é intocável. E nós devemos conservar isso. Enquanto cristãos, enquanto pastores, enquanto líderes, enquanto pregadores, nós somos convocados a conservar o modelo da sã doutrina. Os tempos passam, vêm novas modas, vem modismo, vêm novas ideologias e nós somos convocados a ser fiéis, a guardar esse modelo. Há um modelo e nós temos que lutar por esse modelo. E Paulo recomenda a guardar e outras partes da Escritura nos recomenda a defender, a batalhar por esse modelo. Então, você que é pregador precisa ter essa preocupação de batalhar, de conservar, de guardar o modelo apostólico, o modelo lançado, o fundamento dos apóstolos, o alicerce do qual nós estamos fundamentados, a sã doutrina. Diante de uma teologia do coaching, diante de uma pregação antropocêntrica, diante de uma cultura idolátrica ao ser humano, uma cultura centrada no homem, antropocêntrica, uma cultura triunfalista, uma cultura pragmática, nós somos convocados a guardarmos o bom depósito, a guardarmos o modelo da sã doutrina, pregada pelos apóstolos, ensinada pelos apóstolos. E aqui fica a pergunta que nós devemos nos fazer. O nosso discurso é parecido com o dos apóstolos? Como diria Ciro Sanzesbordi, que é um teólogo pentecostal, escreveu um livro, Evangelhos que Paulo jamais pregaria. Paulo pregaria os nossos sermãos? Paulo ensinaria o que nós temos ensinado? Ou Paulo, se nos ouvisse pregar, se viajasse, saísse de onde ele está com o Senhor e viesse aqui nos nossos dias, no século XXI, em nossos cultos, e nos ouvisse pregar, será que ele diria, é isso, eles têm conservado o modelo da sã doutrina que eu deixei? Ou diriam, que vergonha, tem nada a ver, eu não falei isso. Diferente daquilo que eu ensinei, diferente dos fundamentos que nós lançamos, diferente do modelo doutrinário, diferente do modelo da sã doutrina, da sã escritura, da sã palavra que nós deixamos. É tudo menos a sã doutrina, é tudo menos o modelo, é tudo menos o fundamento, é tudo menos aquilo que nós deixamos como modelo. Será que Paulo pregaria o que temos pregado? Será que Paulo suportaria ouvir o que temos ouvido? E Paulo então exorta seu discípulo Timóteo a conservar o modelo, aquilo que ele aprendeu de Paulo. E isso é para nós também, nós somos exortados a não nos deixarmos levar por tentações que surgem, por modismos que surgem, a sermos fiéis, a conservarmos aquilo que é histórico. Meu irmão, o Evangelho é histórico. Meu irmão, a mensagem de Cristo é histórica. Ela é
nova, é novidade, mas ela é histórica. Há um modelo a ser seguido que nós não devemos jamais abrir mão por qualquer discurso, porque é essa mensagem, é este evangelho, é esse modelo da sã doutrina dos apóstolos que vai transformar o ser humano, que vai transformar a humanidade, que vai mudar a sua história, a sua família, quem você é. Lute para conservar aquilo que nos foi deixado como modelo. E esse é o nosso desafio. Nós temos a tentação de querer abraçar coisas novas. Meu irmão, nós temos que focar naquilo que é o velho. E como disse uma vez para mim, Shadrach Fonquenda, em 2015, pregue a mesma mensagem de ontem, de hoje e sempre. Jesus é a mensagem. Essa é a mensagem de ontem, de hoje e sempre. Esse é o modelo apostólico. Esse é o modelo da sã doutrina que Paulo está aqui deixando a Timóteo. E Paulo diz mais: faça isso, Timóteo. Por que você deve fazer isso? Como? Em amor, pela fé em Cristo Jesus. Esse evangelho deve ser feito com o quê? Com amor. Deve ser pregado em amor. E deve ser pregado pela fé. Em quem? No Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O amor que há em Cristo deve nos mover a conservar esse modelo que nós aprendemos. Se há amor, se a gente entende esse amor que há em Cristo, então nós temos que fazer o quê? Nós temos que pregar na fé e no amor que há em Cristo. Na fé em Cristo e no amor que há em Cristo. Esse é o nosso dever. Ninguém deve estar mais comprometido com esse evangelho, com esse modelo aqui dessas palavras que aprendemos dos apóstolos, do que os pastores. Os pastores no século XXI são convocados a estarem comprometidos com o modelo que aprendemos de Paulo. E, terminando, eu repito a pergunta: desemborde. O que estamos pregando, se Paulo estivesse nos ouvindo, o que ele diria? Será que ele cultuaria nas nossas igrejas? Será que ele ouviria o nosso sermão? Será que ele nos incentivaria ou brigaria com a gente? E o que estamos pregando, Paulo pregaria? Meus irmãos, nós somos convocados a conservar o modelo da sã doutrina que ouvimos e aprendemos do apóstolo Paulo. Por quê? Porque isso aqui nos foi depositado mediante o Espírito de Deus que habita em nós. Esse Espírito que habita em nós, ele testifica sobre essa verdade. E a gente anda tão insensível ao Espírito que habita em nós que não ouvimos mais o Espírito nos alertar sobre aquilo que estamos pregando. Mas se andamos sensíveis ao Espírito, perceberemos que às vezes estamos nos perdendo e temos que voltar para aquilo que é o modelo que nos foi deixado pelos apóstolos. Ouçamos o Espírito, dê ouvido a esse Espírito, porque foi diante dele que nos foi depositado esse modelo. Se ouvirmos o Espírito, ele nos fará lembrar, ele nos alertará sobre o modelo que nos foi deixado. E então pregamos o fundamento que está lançado. E então pregamos o Evangelho. E então pregamos a sã doutrina. Deus te abençoe e lute, meu irmão. Lutemos para conservar essa doutrina, esse modelo, o Evangelho, a fé que uma vez nos foi dada em Cristo Jesus. Deus abençoe, um abraço, curta aí, se inscreva e compartilhe.